Quando nós olhamos para Jesus e entendemos Ele como o cabeça da igreja, o cabeça do corpo no qual somos nós entendemos que seja lá qual for a sua necessidade, seja ela física, emocional, social, financeira, sua solução, ela é e sempre será na revelação de Cristo Jesus. Porque quando Jesus ele é revelado, toda a sua grandeza, todo o seu esplendor, toda a sua maravilha se manifesta. E quando olhamos para Jesus, nós vemos que na manifestação de Jesus, o pobre ele prospera. E quando nós falamos da prosperidade voltada para o pobre, não somente financeira, mas nós entendemos que a prosperidade em Jesus Cristo, na manifestação dele, também está no fraco que se torna forte. Na manifestação do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, nós entendemos que o doente, ele recebe a cura. Em Lucas capítulo 4, o próprio Jesus Cristo, ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo sendo enviado na terra pelo seu Pai, onde nós todos hoje somos do Pai. Jesus Cristo olha diante da sua missão, diante do seu governo, diante daquilo que há de se manifestar, e Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto esse Espírito me ungiu para anunciar as boas novas. Jesus ele foi ungido para algo extraordinário. Jesus ele foi ungido para pregar as boas novas do reino de Deus. E sempre que as boas novas de Jesus Cristo é proclamada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, você é completamente abençoado sem dúvidas. Esse é Jesus. E por isso eu digo com muita propriedade que, seja qual for a sua necessidade hoje, a solução está na grande revelação do nome de Jesus Cristo. Quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, ele fez aquilo que ele fazia em vida, antes de morrer. E Jesus ele ministra sobre a vida de dois discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para uma vila chamada Emaús. A palavra de Deus diz que quando Jesus começou a caminhar com essas duas pessoas, com esses dois discípulos, esses homens eles se encontravam emocionalmente abalados. Esses homens eles estavam tristes. Esses homens eles estavam desencorajados, tristes e desencorajados, enquanto eles conversavam e falavam a respeito do evento que acabava de acontecer
Bíblia diz que esses dois homens tristes e desencorajados, diz que os olhos deles estavam turvados. E no momento em que Jesus aparece para esses dois homens, eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus no seu corpo ressurreto. E Jesus, nessa aparição, pergunta para eles: o que é isso que vos preocupa? O que é isso que tem tirado a sua paz? O que é isso que tem te deixado infeliz? O que é isso que vocês têm falado, que tem deixado vocês tão preocupados no momento em que você caminha? E os discípulos naquela hora começam a contar a Jesus o que havia acontecido, os fatos. Começa a falar para Jesus que havia um homem no qual tinha sido condenado à morte. E após sido condenado à morte, ele veio a morrer. Ele veio a ser crucificado. E esses discípulos conheciam Jesus na carne. Mas em Cristo Jesus agora deveriam conhecer também no Espírito. E que o Espírito Santo de Deus que está em nosso meio possa falar em nossos corações, para que possamos mais e mais conhecer Jesus Cristo em nosso espírito. E a certeza é que esses dois discípulos passaram a conhecer Jesus no Espírito, mas só foi possível conhecer Jesus no Espírito, porque mais uma vez, Jesus tende a ensiná-los. E a única maneira que podemos conhecer Jesus no Espírito, é através do ensino. É através do conhecimento e revelação das Escrituras. Eu acredito que de uma maneira alegórica, todos nós, como filhos de Deus, como família da fé, como família de Deus, todos nós, de maneira alegórica, estamos nessa caminhada. E enquanto nós caminhamos, nós recebemos luz para conhecer o Senhor intimamente em nosso espírito. E o Senhor Jesus, Ele ensina alguns princípios nessa caminhada. E um dos princípios está lá em Lucas capítulo 24, versículo 13, aonde os olhos destes homens estavam impedindo de ver. E estava impedindo porque ainda Jesus não era o centro. E Lucas 24:13 diz: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que o não o conhecesse. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus, mas não perceberam que era o Senhor que ia ao lado deles. E por não perceberem, eles permaneciam tristes. E Jesus pergunta o motivo da tristeza.
E a resposta que esses homens dão a Jesus é uma resposta significativa. E a resposta está em Lucas 24, 21. Coloca para nós, por favor. E eles respondem o seguinte: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Nós esperávamos que fosse Ele que iria redimir Israel. E aí nós vemos que eles criam no Senhor. Mas Jesus não era o ponto central. Porque o ponto central da argumentação desses dois discípulos era Israel. E nós esperássemos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso já hoje o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. E o que nós vemos hoje é que muitos ainda se comportam da mesma forma, agem como aqueles discípulos. Muitos ainda dizem: estamos tristes porque pensamos que Jesus iria fazer algo pelo nosso filho. Estou triste porque eu pensei que Jesus iria tirar o meu filho da droga. Eu estou triste porque eu achava que Jesus iria fazer a minha família prosperar. A verdade é que Jesus não é o centro. E muitas das vezes queremos usá-lo para alcançar o que realmente pensamos que é o centro. O centro da nossa vida cristã não é aquilo que Jesus vem realizando em nossa vida. Mas o centro da vida cristã é as boas novas de Jesus. E de uma maneira muito grosseira eu poderia dizer: não importa aquilo que Jesus está realizando na minha vida, porque isso é fato que vai acontecer. Mas o que importa é como Jesus está sendo pregado. O que importa, amados, não é se você olha para o músico e diz: uau, que músico, como esse músico toca bem. Mas o que importa é se você olha para o músico e diz: meu Deus, que o Senhor seja exaltado. Que aquele músico, através da experiência do Espírito de Deus, possa te levar à exaltação a Cristo, não a Ele como músico. O maior desafio do mensageiro das boas novas é que no final ele não diga como você é um bom pregador, mas que ele diga como essa palavra tem mexido com a minha vida. Como eu posso exaltar Jesus através desta palavra que eu recebi? Porque Jesus é o centro. O Senhor é tão amoroso e tão bondoso conosco, que tem o prazer de nos dar tudo aquilo que nós desejamos. Não importa a nossa necessidade, Ele diz: pode pegar o que você quiser. E o que nós sabemos é que existe abundância de bênção para nós. E aí nós entendemos diante disso que existe um nível de maturidade, um ponto central. E o nível de maturidade no Evangelho, nas boas novas de Jesus Cristo, não é mais a bênção, mas o nível de maturidade no Evangelho é Jesus. Para nós hoje como igreja, missão, qual que é a missão da nossa igreja aqui no Feital? É trazer Cristo para o centro da vida das pessoas, porque só assim elas serão vencedores. O vencedores por si só é o desfecho, mas só é possível ser vencedor com Cristo, com a cruz de Jesus. A nossa missão é trazer Jesus para o centro da mensagem.
E os discípulos no caminho de Emaús não reconhecem, porque não tinham como centro de seu pensamento, mas o pensamento deles ainda era a remissão de Israel, e não Jesus Cristo. Sentiam-se frustrados, porque eles queriam ver a libertação de Israel, não necessariamente a glória de Deus, não necessariamente a glória do Senhor, mas a libertação. No verso 19 nós vemos os dois discípulos se referindo a Jesus, mas a Jesus como profeta. Eles não tinham visto realmente o Senhor como Messias e como Salvador, mas eles viam Jesus como profeta. E pelo jeito como eles falavam, nós podemos notar que eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. E como eles tinham ficado impressionados com algumas coisas. Eles tinham ficado impressionados com algumas mulheres que tinham ido lá no túmulo de Jesus. E aquelas mulheres disseram que não conseguiram encontrar o seu corpo. E Lucas 24, 25, coloca para nós, por favor. Quando eles terminaram de falar, Jesus olha para eles numa narrativa e diz: ó nécios e lentos de coração, tudo o que o profeta disseram, nécios e lentos de coração para tudo aquilo que os profetas disseram. E hoje continua duas acusações contra nós, contra a igreja de Jesus Cristo. A primeira é que nós somos nécios, a falta de conhecimento na palavra, falta de revelação na palavra de Deus. Nós gostamos muito de olhar para o YouTube, nós gostamos muito de repetir o que os outros dizem, mas não descer para a palavra e dizer: Senhor, fala comigo no meu espírito, revela-te, Senhor, a mim através das Escrituras. Porque nós, na verdade, nós não queremos ali trazer Jesus para o centro, mas nós queremos ser aquela outra pessoa, nós queremos falar como outra pessoa, queremos expressar como outra pessoa, queremos repetir o que as outras pessoas repetem, porque nós achamos legal. Mas Jesus, Ele deseja ser o centro da nossa vida, Ele deseja extrair o que há de melhor em você, e através da revelação das Escrituras, liberar o Espírito Santo que está em você, para com uma obra já consumada. E a segunda acusação é que somos lentos de coração para crer. Observe que Jesus Cristo, Ele é tão amável, porque no momento em que Ele traz essas duas questões, o nécio e o lento de coração, Jesus não somente traz essas questões, mas Jesus leva esses dois discípulos a uma solução, a uma caminhada onde tem começo, meio e fim. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele fez algo imediatamente, depois de pronunciar essas duas críticas. E o conhecer hoje Jesus é poder vê-lo nas Escrituras. E Lucas 24, 27, a palavra de Deus diz que está escrito: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus, antes de qualquer coisa, Ele vai para esses dois discípulos e leva ele para o YouTube. É isso? Leva ele para aquele cara que está pregando lá e fala lá, vai lá, escuta ele lá, porque ali é isso. Existe um princípio do reino de Deus que Jesus fez isso em todo o ministério, onde nós podemos aprender aqui. E esse princípio é o ensino. Jesus tem preocupação que todos os seus filhos olhem para as Escrituras, para
para que extraia da Escritura. E Jesus começa nesse momento. Não é ele ensinar, não é ele pregar, mas ele começa a voltar esses dois discípulos para as Escrituras. Começa a direcionar os olhos desses discípulos que não podiam ver. Aí, como eles não podem ver, Jesus traz os olhos deles para algo que eles possam ver. E começa a falar a respeito de Moisés e dos profetas. Porque o Senhor poderia simplesmente dizer: ei, olha eu aqui, ressuscitei. Glória ao nosso Pai e Deus. Olhem para mim, eu estou aqui. Jesus havia feito isso. Jesus apareceu aos discípulos na casa quando estava trancado. Mas nesse momento o que Jesus percebeu sabe o que falta para essas pessoas? É Bíblia, é revelação na palavra. Só assim serei o centro da vida delas. Durante muitas vezes Deus se manifesta na palavra de Deus e diz: eu sou. Eu sou. Mas naquele momento Jesus não fez isso. Eu sou. Mas diz que começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Toda a Bíblia fala a respeito dele. Em vez dele falar eu sou, ele começa a mostrar nas Escrituras. E isso aconteceu para nos mostrar a nova aliança. E pela maneira no qual hoje nós conhecemos Jesus, e pela qual é a maneira no qual nós conhecemos Jesus hoje? Pela revelação da palavra, através do ensino, através da leitura, através das Escrituras. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, coloca para nós por favor. Paulo diz que hoje não mais conhecemos Jesus pelos nossos sentimentos naturais. Paulo diz que nós hoje não conhecemos mais Jesus pela carne, mas o conhecemos pelo Espírito. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Nós o conhecemos no Espírito agora. E a verdade entre nós é que todo o Velho Testamento fala a respeito de Jesus Cristo através de símbolos, através de analogias, e nós entendemos que Cristo é a chave para nós entendermos o Velho Testamento, e lamentavelmente muitos ainda hoje olhem o Antigo Testamento, leiam o Antigo Testamento com a ótica da lei, e todavia, se nós entendermos que nós lemos a lei sem enxergar Cristo, nós não desfrutamos da vida. Nós podemos olhar a ótica da lei e enxergar isso, mas se Cristo não estiver, é fardo para todos. Porque se você enxergar Cristo, perceberá que Ele cumpriu a lei. E tudo isso que nós compartilhamos hoje é maravilhoso, porque nesse caminho de Emaús, nós vemos bem ali, Jesus começando a expor as Escrituras, e ele começa com Moisés, cuja referência diz a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Mas antes de seguir adiante, ele inclui os profetas.
Profetas maiores, profetas menores, e ele começa a passar por toda a Bíblia. Jesus começa a expor as coisas concernentes ao seu respeito em cada um destes livros, mostrando as figuras que dizem a respeito dele em cada página. Isso nos traz ainda mais certeza que toda a palavra de Deus tem a ver com Jesus, e que ele está oculto em todo o Antigo Testamento, sendo revelado no Novo Testamento. Não há detalhes sem significância, sem significado na Bíblia. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E nós poderíamos juntos olhar e imaginar essa conversa de Jesus, a empolgação deles quando Jesus começou ali a revelar que ele era a semente prometida no jardim do Éden, e que esmagaria a cabeça da serpente. Talvez Jesus ali pode ter avançado um pouco mais, para compartilhar como cada uma das 5 ofertas no livro de Levítico, ilustra a sua única obra, ilustra a única oferta entregada na cruz. Ele deve ter compartilhado sobre o sumo sacerdote, e como também as vestes no qual aquele sumo sacerdote usava, dizia a respeito dele. Como ele era representado de uma maneira perfeita diante de Deus. Você consegue imaginar isso? Jesus revelando a esses 2 discípulos que todas aquelas histórias no Antigo Testamento era simbologia contida a respeito dele, que Jesus poderia nessa caminhada ali ter contado a eles que estava tipificado no caráter de José, que quando olha para José não é para dizer: ei irmão, é para você ser como José, mas não é isso. José não está dizendo a respeito de mim ou de você, José está tipificando Cristo, é a respeito daquele que viria. É olhando para José e entender que ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos judeus, e que mais tarde Jesus seria. O pão da vida para o mundo gentil, que ele se casaria com uma noiva gentia. Isso que é hoje. Nós, igreja, somos a noiva gentia de Jesus. Ele deve ter exposto todas essas coisas e muito mais ainda nessa caminhada, porque Jesus nos mostrou como estudar a Bíblia, como costumava se perguntar. Porque cegou os olhos dos 2 discípulos, impedindo de verem que ele estava ali com eles. E desde o primeiro momento eles começaram a conversar na caminhada em direção a Emaús. Sabe por quê? Eu acredito plenamente na manifestação do Senhor neste lugar, no Jesus sendo exaltado por todos nós que estamos aqui, dos mais pequenos aos maiores, dos mais novos aos mais velhos, todos exaltando Jesus no Espírito. O Senhor fala conosco e nos diz, nos ensina: eu não quero que vocês me vejam como um Jesus ressurreto, porque eu quero que vocês leiam a Escritura primeiramente. Não quero que eles tenham fé em mim simplesmente porque me viram. Eu quero que tenham fé em mim porque as Escrituras falam de mim. E por isso nós falamos tanto de Jesus aqui. Talvez se você tivesse com um contador, quantas vezes eu já repeti Jesus, estaria até orgulhoso, porque essa é a nossa missão. Quantas vezes no nosso dia nós falamos Jesus? Tudo que eu procuro no meu dia a dia é uma oportunidade para falar Jesus.
Esses dias me pagaram uma pizza e eu já peguei a oportunidade e falei para as pessoas que estavam do outro lado do balcão: você acredita em Jesus? Porque acabou de acontecer um milagre aqui. Tudo que eu quero é uma oportunidade para falar Jesus, Jesus, porque é esse o privilégio que nós temos hoje como igreja. Nós não precisamos ter desejado viver no tempo de Jesus, ou que Jesus apareça para nós aqui, porque a vontade de Jesus, a sua vontade é que nós o vejamos nas Escrituras, e por isso nós a temos. Quando nós dizemos: irmão, pega a sua Bíblia e leia no versículo X, essa é a vontade de Jesus para você. É Jesus que quer que você leia, Jesus quer que você olhe, Jesus quer que você medite sobre isso, Jesus quer que você tenha sensibilidade no Espírito, para que o Espírito de Deus fale no seu coração. Porque talvez eu esteja aqui com boca de Deus, com permissão do Senhor, mas o Espírito de Deus está em vós, então permita que o Espírito de Deus manifeste em vós também, porque ainda maior será a glória do nosso Deus neste lugar. Nós somos a igreja. Ao expor as Escrituras para os 2 discípulos, acredito que Jesus nos mostrou também como nós devemos. Eu acredito que Jesus não quer que leiamos a Bíblia para entender o que se pode fazer ou o que não se pode fazer. Ele quer que nós venhamos estudar a Bíblia para vê-lo, para perceber que tudo na Escritura diz a respeito dele, que nós não precisamos desejar Jesus para nós. Não deseje que Jesus apareça para você, mas deseje cada palavra que você leia nas Escrituras, dizendo: Jesus, eu quero te achar neste lugar, eu quero te achar nestas linhas, eu quero te achar nessa Escritura. Porque quando você começa a ver Jesus em cada página da Bíblia, tudo, diga comigo, tudo ganha vida. Tudo ganha vida. Todas as áreas da sua vida ganham vida, porque é isso que Ele é. Nós temos estudado muito sobre a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Nós temos alegria na palavra de Jesus. Se Jesus não está presente, o estudo da palavra ele se torna seco. Mas se Jesus está presente, se torna vivo, se torna empolgante. E nós amamos isso. Em Jesus, os nossos olhos se abrem. Em Jesus os nossos olhos se abrem. Passamos a compreender tantas coisas. A palavra de Deus diz que no momento em que Jesus ele faz um ato, ele parte o pão, os olhos daqueles 2 discípulos se abrem. Olha isso que maravilhoso. Enquanto os 2 discípulos caminhavam ali para a aldeia de Emaús, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Isso para nós já está muito claro. Então o Senhor lhe pergunta a respeito do que estavam falando, e eles relatam que Jesus tinha sido morto por algumas autoridades. Eles porém não reconhecem o Senhor, e nesse ponto o Senhor Jesus começou a expor a Escritura da maneira no qual nós compartilhamos aqui. Mas a palavra de Deus diz que quando eles chegaram na aldeia, quando eles percorreram esses 10 quilômetros, essas 7 horas de caminhada aproximadamente, eles constrangeram Jesus para que entrasse e ficasse com eles. Coloca para nós, por favor, Lucas
24, 30. Lucas 24, 30. 30 e 31 nós vamos ler. Eles pediram para que Jesus ficasse ali com eles, e quando o Senhor partiu o pão, os seus olhos se abriram e reconheceram que era Jesus. Lucas 24, 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Próximo. E abriram-se então os olhos e conheceram, e neste momento ele desapareceu. Missão cumprida, me enxergaram. Partiram, comeram, viram, e ele já foi para a próxima. Mas sabe o que é mais poderoso de tudo isso? É que em Gênesis 3:7, coloca para nós por favor, nós enxergamos um cenário semelhante. Nós podemos olhar para uma pintura semelhante. Nós olhamos para Gênesis 3, capítulo 3, versículo 7, e nós vemos que ali também havia dois, Adão e Eva. E no momento em que Adão e Eva estão lá, eles perceberam algo. Volta para o 6, por favor, consegue voltar um aí? Olha o que diz a Bíblia diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram as folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Põe no próximo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se. Diga, esconderam-se. No momento em que comeram do fruto da perdição, os olhos se abriram e se esconderam. Mas no momento em que comeram do pão da vida, os olhos se abriram, e logo em seguida a Bíblia diz que os corações dele era como se pegasse fogo. Jesus sendo comido pelos discípulos, sendo representado pelo pão da vida. No versículo que nós lemos anteriormente, em Lucas 24, 30, nós vemos ali que os discípulos abriram quando o pão foi partido. No Antigo Testamento os olhos também foram abertos, mas ali para o pecado. Só que hoje em Cristo Jesus nós temos a vitória sobre o pecado. Os nossos olhos são abertos sim, mas para a vida e abundância. Aleluia! Agora sim os nossos olhos são abertos, mas agora eles são abertos para o autor da vida. Existe um grande poder armado na ceia, no memorial no qual nós fazemos em Cristo Jesus. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos o cálice, quando nós olhamos para as Escrituras e encontramos Jesus, a certeza que nós temos, que nós como igreja, nós temos luz, nós temos esperança, nós temos revelação no Senhor, nós temos revelação da glória do Deus no qual nos chamou. Existe uma nuvem de glória sobre a sua cabeça, existe prosperidade nos seus pés, existe poder nos seus lábios, naquilo que você fala, existe manifestação do Espírito no seu toque de mão, no seu abraço, no seu olhar, tudo expressa Ele. Participe da mesa.
Quando nós olhamos para a ceia, é muito engraçado, porque ainda eu conheço alguns, talvez você também, por isso a nossa missão é trazer Jesus para o centro. Mas quando nós falamos de ceia, quando nós falamos de partilhar do Senhor, muitos ainda estão atentos para os seus pecados, para as suas falhas, e olham dizendo que não são dignos de participar do pão. Ei! Como assim? Não são dignos de participar de Jesus. Tudo está relacionado com Ele, não com seus problemas, não com as suas enfermidades, não com as suas lutas, não com a tristeza que estavam com aqueles discípulos, não com o desencorajamento deles, mas tinha a ver com Jesus. E somente depois do pão partido e de comer dele, o coração se encheu. Porque a certeza que nós temos, e nós aprendemos no caminho de Emaús, é que em Cristo Jesus, o nosso coração é aquecido. E se o nosso coração é aquecido pela palavra e pelo nome de Jesus Cristo, todos os nossos olhos são abertos para a esperança, para a verdade daquele que é o caminho, para a verdade daquele que é a vida. No fim, a prova incontestável daquilo que nós estamos falando é de que eles haviam estado com o Senhor, e o coração deles ardia enquanto Jesus falava, assim como o seu está ardendo aí também. Em Lucas 24:32 está escrito: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A verdade é, irmão, que quando nós desfrutamos do Senhor em nosso espírito, de uma maneira muito espontânea, o nosso coração entra em combustão. O nosso espírito entra em combustão. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 11: sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Em outras palavras, sirva ao Senhor com seu espírito em chamas. Ter um espírito fervoroso é ter um espírito fervendo em ebulição. E o que nós vemos no caminho de Emaús é que quando Jesus pregava, o coração das pessoas ardia, assim como arde hoje, porque o mesmo era, é e há de vir. Tem estado conosco, tem nos conduzido, tem cuidado de nós. E por isso aqueles discípulos estavam familiarizados com essa sensação. Por isso eles perceberam que Jesus estava com eles. O seu coração arde, por estar certo que Jesus está se revelando a você. Lucas 24:32, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós, não ardia em nós. A solução, amado, para aqueles que são nécios ou tardios de coração em crer, é que estude mais da palavra do Senhor para ver e contemplar, experimentar dele.
No fim da jornada desses discípulos, e aí nós entendemos que a Bíblia relata o fim dessa jornada, é que eles disseram um para o outro a respeito dessa ardência no coração. Eles estavam a caminho de Emaús, e quando nós olhamos o significado da palavra Emaús, significa banhos quentes, fontes quentes. Quando Jesus expôs as Escrituras, os corações desses discípulos experimentaram banhos quentes. Eles nem haviam chegado ainda a Emaús, mas no caminho eles já estavam experimentando em Cristo esses banhos quentes, e esses banhos quentes, a arqueologia diz que eram banhos medicinais, banhos que traziam a cura. Os corações desses discípulos ficaram estranhamente aquecidos, confortados. É isso que Jesus está fazendo com você agora. Os guias daquela região de Israel diz que esses banhos são banhos que possuem qualidades medicinais, beneficiam aqueles que desfrutam desses banhos. Mas a certeza que nós temos hoje, amados, não é somente o seu coração é banhado no calor, mas todo o seu corpo, todo o seu ser é banhado e aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Todo o seu corpo físico nele é restaurado e curado. Há qualidades medicinais e virtudes de cura ao encontrar, ao ver Jesus na Bíblia. Pois toda a palavra de Jesus é verdadeiramente vida para quem acha, e saúde para todo o seu corpo. A Bíblia diz que o caminho de Emaús é aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos 7 horas andando. A Bíblia também diz que quando os discípulos perceberam que era Jesus falando com eles, após chegar em Emaús, após andarem 10 quilômetros para algo no qual iriam viver, para algo no qual iriam fazer, andaram durante 7 horas, durante 10 quilômetros aproximadamente. Mas quando eles perceberam que era Jesus falando com eles, após chegarem em Emaús, na mesma hora em que ele partiu o pão, se alimentou ali com Jesus, e Jesus sumiu, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Mais 10 quilômetros, mais aproximadamente 7 horas. Já andou por 14 horas? Corpos restaurados, aquecidos. Acredito que algo sobrenatural também deve ter acontecido com o corpo daqueles discípulos. Os discípulos, eles ficaram tão cheios de vida, que foram capazes de caminhar todo esse trajeto de aproximadamente 20 quilômetros ao todo, de ponta a ponta, movidos pelo Espírito que hoje também habita em nós, que te move para realizar coisas extraordinárias. Eu quero declarar algo aqui hoje para a igreja. Quando vocês se posicionam diante de um ensinamento, diga comigo, ensinamento. Quando você se posiciona diante de um ensinamento ungido da Bíblia a respeito da vida de Jesus, o seu corpo reage, a sua vida vem,
e uma profunda e ousada energia flui de você. Este é o reino de Deus. E não admira que Davi um dia tenha dito: vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra. Vivifica-nos, Senhor, segundo a tua palavra. Quando você vê Jesus revelado e ouve pregando para você, não é de se admirar que o seu corpo recebe cura, porque a vida da ressurreição de Jesus, ela é transmitida para você. Amém? Os músicos podem me ajudar aqui, por favor? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Paulo pregando, e foi exatamente isso que aconteceu com o homem de Listra, que era coxo de nascença. Tudo que ele fez foi ouvir Paulo pregar. Sobre quem? Jesus. E as suas pernas ficaram inundadas com tanta vida. Aquele coxo, aquele deficiente de nascença, ouviu as palavras de Jesus e as suas pernas tomaram vida. E foi se enchendo de vida, e mais vida, e mais vida. E quando Paulo olhou para ele, Paulo ordenou, com a vida que estava em suas pernas, ele saltou, e ele caminhou. A palavra de Deus diz que em certa ocasião, Jesus ali estava, e o céu se abriu sobre a sua cabeça. E as boas novas e a verdade que nós temos hoje é que logo depois, quando Jesus subiu naquela cruz, os homens o rejeitaram, a terra o rejeitou, os céus o rejeitou. Mas a verdade que nós temos é que naquele momento o céu se abriu sobre nós. O céu se abriu sobre nós, sobre a nossa cabeça. Em certa ocasião abriu sobre Jesus, mas logo depois no Calvário, o céu se abriu para mim e para você. E que com essa verdade eu vos deixo a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus no coração e o fogo do Espírito queimando dentro de vós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dê um abraço no teu irmão, diga a ele: você tem a vida da palavra de Deus. Aleluia.